Ó, o presidente da Frente Parlamentar Mista dos Caminhoneiros Autônomos, o deputado Nereu Crispim, ele é do PSL do Rio Grande do Sul, ele não descarta a paralisação da categoria em função do novo aumento no preço do óleo diesel, que foi atualizado no último dia 9. Segundo ele, a classe vive um impasse, não consegue absorver a variação de preço e também não pode repassar aos clientes, o que inviabiliza os fretes. O pessoal, vou abrir aspas, o pessoal da categoria não tem condição de rodar. Aí ele disse que o presidente Bolsonaro tem que fazer alguma coisa. A inflação está galopante, acima dos 2 dígitos, foi o que disse Crispim. Ele vê o presidente Bolsonaro como um dos corresponsáveis aí por não conseguir resolver. Vou abrir aspas novamente. O presidente foi eleito há 3 anos e meio e está quase no final do mandato. A Petrobras é uma empresa pública e tem função constitucional de responsabilidade e é do presidente. Não adianta o conselho da estatal. O conselho é subordinado a ele. Inclusive, ele trocou o ministro de Minas e Energias, que é o presidente dessa comissão. O plano de paridade internacional não é uma lei, é uma resolução. E o presidente pode sim, junto com o ministro, retirar a resolução e deixar com que os combustíveis no Brasil tenham um reajuste baseado em índices nacionais. A responsabilidade é do presidente. E aí o que se vislumbra por aí é os caminhoneiros entrando em colapso. Kim Rafael, tweet médio. Tweet médio? Bom, toda essa consequência, né, do valor estrondoso que nós estamos passando, isso não vou nem comentar, porque todo mundo já está cansado de saber, pandemia, guerra, questões aí também políticas internas do país, que acabam se alterando, né, todos os valores econômicos do mercado, e etc, etc, etc. O que eu quero saber é o seguinte: eu quero resolver problemas, né? Eu quero a resolução do problema. Então, para isso, quem é apto para isso não sou eu, né? Eu não indico o conselheiro lá para ser presidente da Petrobras. Então é o presidente mesmo. Exatamente. O governo federal acho que deveria ter um pouco mais de consciência em fazer qualquer tipo de movimentação para tentar diminuir o preço, não só do combustível, mas por conta da inflação. Nós sabemos todo esse dinheiro dado aos estados, né, aos municípios por conta da pandemia, compra de vacina, etc. Todo esse gasto excessivo, é claro que nós entendemos. Mas, gente, nós temos que reunir os ministros lá, o Paulo Guedes, juntamente com o Minas e Energia lá, para tentar solucionar, para evitar esse tipo de situação, evitar greves, porque vai dar uma revolução aí, todo mundo ficar sem combustível, sem frete, vai acabar os suprimentos aí das cidades, como aconteceu nos últimos anos ali quando teve greve. Então, eu acho que já está na ponta da linha, né, para isso não acontecer, para a greve não acontecer. Então, acho que todo mundo está se esforçando, todo mundo está cooperando, né, para evitar qualquer tipo de greve, qualquer tipo de paralisação. Então, acho que o governo federal, apesar de estar sendo feito alguns auxílios para os menos favorecidos, eu acho que tem que agora se reunir, né, e tentar trabalhar para resolver esse problema. Se for por conta de uma resolução, vamos alterar essa resolução, né, porque eu acho que ela está dando bastante problema. Se for uma lei, então use o Centrão no Congresso para tentar modificá-la ou revogá-la. Eu acho que dá, sim, tem saída, e principalmente esse ano, que é ano eleitoral, poderia usar muito para fazer política, inclusive. Não dá para negar isso, que isso pode acontecer. Então acho que tem que resolver o problema. Acho que todo mundo está começando a ficar cansado. E o brasileiro, como eu disse aqui por causa do voto, vai votar nas eleições, ali na urna, naqueles segundinhos finais, com o bolso. Então como é que vai ficar até lá? Professor Jorge, os caminhoneiros aguentam até quando? O sistema pode colapsar do jeito que vai? Me parece que o Landim, né, que é o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, foi muito claro. Levamos 3 anos e meio com o governo Bolsonaro e a cada dia a crise se aprofunda. Ainda teremos mais um tempo para essa crise continuar se aprofundando, porque sabemos que essa política de paridade, né, ainda comparado ao preço hoje do diesel, está desfasada mais de 10%. Ou seja, é evidente que estão vindo novos aumentos. E quando o Bolsonaro troca quantos presidentes da Petrobras? 3. E não funciona. Troca 2, né, ministros de Minas e Energia, e curiosamente o último ministro de Minas e Energia foi o que deu o aval ao atual presidente da Petrobras, que ficou então sem padrinho político. Daí que o Bolsonaro diz que o novo ministro, que aliás estudou aí na UEL
aqui em Londrina, já pode decidir a vida desse presidente. E Bolsonaro, hoje de manhã, está nas discussões que é necessário mexer no conselho, né, da estatal. Bolsonaro está criando problemas a cada dia. Na questão dos combustíveis, isso é evidente e não apresenta alternativas. É o que temos para o nosso dia a dia. Pamela Bussolini. É importante esclarecer que o que o Bolsonaro pode fazer é isso, né, professor? É alterar... Criar confusão. Não é criar confusão. Trocar ministros para não resolver. É alterar e nomear pessoas para o conselho que talvez caiam em si e vejam que a Petrobras precisa, assim como eu falei da Sanepar, o Bolsonaro está aparelhando a Petrobras. Ela tem um papel social. Professor, né? deixa ela concluir. Eu achei interessante, acho que foi na última live do presidente, que ele disse o seguinte, que outras, né, estatais aí, mundo afora, estão reduzindo a margem de lucro, né, diante da dificuldade que está existindo, né, da escassez e tudo mais. Então, o que acontece? Eu acho que se vir a acontecer uma greve dos caminhoneiros, eles podiam paralisar, né, ali nos prédios da Petrobras, perto, né, fazer uma grande movimentação. Acho que até seria interessante para as pessoas verem, né, que uma andorinha só não faz verão, né, como diziam os nossos avós. Eu acho que precisa ter uma colaboração de todas as partes, já que o governo está limitado de interferir diretamente no preço dos combustíveis por lei federal, cabe a ele ficar tentando fazer essas mudanças no conselho, de quem ele nomeia para a Petrobras, mas uma vez lá, a pessoa também pode se ver limitada em virtude dos investidores, que são maioria, né? No quantitativo aí de ações. Então é uma situação muito complicada. Aí volta à baila a questão aí da privatização da Petrobras, mas infelizmente é uma situação muito complicada de se resolver. Concordo com o Kim, que tem que, né, reunir com o Paulo Guedes, o ministro de Energia, talvez esse pessoal aí que está no conselho da Petrobras e tudo mais, para ver se a gente consegue uma união pró-Brasil. Porque o que eu estou vendo e lamentando muito é o seguinte, durante a pandemia, disseram muito, fique em casa, a gente economia depois, a gente trabalha e recupera depois, enfim. Só que está faltando, ficou todo mundo em casa, mas está faltando agora essa união prometida. A gente vê depois, a gente trabalha junto e recupera depois. O que eu tô vendo hoje são pessoas que diziam, fique em casa, atacar o próprio país, não só dentro do Brasil, mas no exterior, queimando a nossa cara, inclusive no setor de investimentos. Então isso é muito triste. Ao invés da gente se unir para buscar soluções, eu tô vendo uma desunião para criar narrativas para eleição. E quem paga a conta é o brasileiro, infelizmente. Fernando Tupan. Paulo Caetano, antes de eu começar a comentar sobre a história dos caminhoneiros, a gente falou de possibilidades de candidatos a presidente chegarem e até falou em pesquisa eleitoral. É para sair na quinta-feira uma pesquisa da RG para o governo do estado e para o Senado. Interessante que aparece como candidato ao governo do estado Flávio Arnes, que nem candidato é. E uma coisa bacana que eu vi chegou até mim o questionário de perguntas e indicações, para o Senado aparecem nomes que a gente não imaginava. Eu tenho certeza que tem 2 nomes que vão agradar o professor. É o doutor Rosinha, aquele ex-deputado federal petista, gente boa, meu amigo desde a adolescência, ele já era bem mais velho, lógico, e o presidente do PCdoB, o Elton Bar. 2 candidatos de esquerda, né, professor? Que no Guto Silva você não vai votar nunca, certo? Mas quero falar para vocês, Paulo Caetano, essa história que está acontecendo dos caminhoneiros precisa de uma solução. Já que a solução não foi o mais pegado, que é justamente buscar uma forma de valorizar o dólar, que está muito alto para nós, R$5 é um roubo para qualquer ser humano brasileiro que vista o verde e amarelo. Mas isso é uma política econômica que para mim é errada. Para muita gente é certa. Nós precisamos que aconteça algumas coisas que melhorem o cenário internacional. Por exemplo, nos Estados Unidos está vindo a
crise agora de imóveis, que os imóveis chegaram a um valor lá em cima. Vai ter uma crise. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tirou um monte de petróleo que o Brasil trazia e que os Estados Unidos também consumia. Lá está $5 o galão de litro, que dá 3,6 litros aproximadamente. Então, aqui não é diferente. Nós estamos com problemas graves na infraestrutura. Nós precisamos ter a independência, nós temos que produzir tudo. Aquela balela que o Lula falava, que até que o Brasil era autossuficiente em petróleo, o Brasil nunca foi autossuficiente. O Brasil precisa trazer petróleo de fora, senão não estava nessa fria. É simples. Aquela história do inventaram de tirar, no governo Dilma, tirar petróleo de águas profundas, isso aí é uma fortuna. Por que não rola? Não rola, não vai rolar. Ninguém quer fazer um petróleo, vender um petróleo que vai sair a $150 o barril. Então tem muita coisa para nós acertar a nossa economia e nós temos que revisar. Nós temos que começar a produzir mais aqui no estado, não no estado do Paraná, mas aqui no Brasil, começar a produzir mais e deixar de ser dependente da China. Isso é uma sacanagem que os americanos fizeram no século passado, no final do século passado, e que agora estão vendo que foi a maior fria e vão começar a se libertar. E nós temos que começar a fazer isso. Nossas indústrias têm que estar aqui, nós temos que produzir tudo e não depender de ninguém. Aí desenvolvemos o nosso mercado, senão a gente vai ser o quê? Um país que fica vendendo serviço entre a população? Acho que não, né, professor? Isso que nós precisamos. O Lula teve a chance dele e não fez isso. A Dilma teve a chance dela e não fez isso. Quero falar para você, professor. Sexta-feira passada, a Dilma Rousseff esteve aqui em Curitiba e, olha, não empolgou ninguém. Só tinha petista num restaurante que era uma boca livre, que o Requião falou e que era comemoração de 40 anos no escritório de advocacia do trabalho, que é da ex-prefeita de Curitiba, a Miriam Gonçalves. Então, o PT, para mim, professor, está acabado, vai ser Bolsonaro e, quem sabe, a terceira via, o Dória.